Olá pessoal, aqui é a Laura e hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança de 13 a 24 meses e vou fazer isso muito bem acompanhada com a Bianca, Gabriela, Glória, Laís, Lara e Larissa. Além desse bebê fofíssimo ali do lado que é o nosso bebê modelo, o Matheus. Ele tem atualmente 18 meses de idade e é a criança mais fofa que vocês vão ver hoje. É claro, porém, que o desenvolvimento de cada criança ele é único. Inclusive, nós notamos certas discrepâncias entre algumas das nossas fontes. Sendo assim, trouxemos o que pudemos acompanhar com a nossa criança modelo, o Matheus. Para facilitar o entendimento do trabalho, nós dividimos ele em duas partes. Uma de 13 a 18 meses e outra de 18 a 24 meses. Os marcos sensoriais de 13 a 18 meses são os seguintes. O bebê ajuda a se vestir, despir, tem um horário de sono regular e come uma variedade cada vez maior de alimentos. Já os marcos de comunicação durante os 15 meses são esses. O bebê pode usar de 5 a 10 palavras curtas, como por exemplo mamá, dadá, dindim, combina sons e gestos, segue consistentemente instruções simples, mostra interesse em fotos, pode identificar uma a duas partes do corpo quando nomeadas e compreende 50 palavras. Apesar da comunicação ainda estar delimitada a algumas palavras, a criança já se comunica através da entonação, conseguindo transmitir mais ou menos o que ela deseja. Como que o gatinho faz? E o boi? E o O cachorro? Uau, uau. Como é que o uau, uau faz? Como que o cachorro faz? Não, Não. au, au. Sobre o desenvolvimento intelectual do bebê, ele consegue intelectualmente estabelecer relações entre um objeto que representa algo que existe na vida real. Está muito mais curioso, explorando o mundo ao seu redor. Descobriu que pode andar e abrir as gavetas, armários, fazer bastante bagunça. No desenvolvimento social da criança, ela gosta muito de interagir com as pessoas que são da sua convivência, então elas imitam bastante os comportamentos, as falas e as ações delas. Outro marco bem importante desse desenvolvimento social é que o bebê está com muito mais autonomia. Por exemplo, se está em um ambiente com os pais e outras crianças, fica com elas e distantes dos pais. No entanto, em uma distância que eles consigam enxergar a referência deles. Já as interações com outras crianças ainda é limitada. Ela senta do lado da outra criança, mas não existe a troca, ou seja, cada uma brinca com seu brinquedo. Vamos falar do desenvolvimento físico do bebê dos 13 aos 18 meses. O bebê nesta fase, do 1 ano até o 2º ano de vida, começa a se tornar cada vez mais independente e a querer descobrir tudo sozinho. Aos 13 meses, o bebê já adquiriu todos os movimentos que ele tinha para adquirir em supino, prono e decúbito lateral, e por isso, para ele, não é mais tão interessante permanecer nessas posições. Quando sentado, também o bebê já apresenta liberdade e equilíbrio para todos os lados, inclusive tem grande liberdade de movimento de tronco e de cabeça, e com isso já realiza sozinho este movimento. Quando engatinha, o bebê realiza esse movimento com equilíbrio e aumento de velocidade, e também consegue rotar. Mais adiante, por volta dos 15 meses, ele utiliza esse movimento de engatinhar para subir e descer as escadas. O bebê também já é bastante independente para se ajoelhar sozinho e fazer agachamentos para pegar objetos no chão, por exemplo. Nesta fase, dos 13 meses em diante, o bebê já consegue ficar agachado numa postura em que o tronco está mais ereto com o quadril, o que comprova que ele está conseguindo equilibrar mais o seu centro de gravidade. A posição em pé e o caminhar varia bastante de criança para criança. Nesta fase, dos 13 aos 18 meses, o bebê vai evoluindo até que ele consiga se equilibrar em pé sozinho e reduz bastante a sua base de sustentação. Aos 13 meses, o bebê já consegue dar seus passinhos, mas com o auxílio de objetos ou dos pais. Nesta fase também, o bebê consegue ficar em pé sozinho, mas com o pé plano valgo e as pernas ainda em direita rotação interna, pois ainda há certa deficiência de força no quadril. Por volta do 16º, 17º e 18º mês, existem bebês que já conseguem caminhar muito bem, inclusive já conseguem acelerar esse movimento, como correr. Também conseguem saltar, subir e descer escadas, escalar móveis sem tamanha dificuldade.
e, inclusive, possuem a capacidade de manipular objetos com os pés durante a caminhada, como chutar uma bola. Mas isso vale para aquelas crianças que deram os primeiros passinhos cedo. Já aquelas que tardaram esse processo, que iniciaram seu caminhar entre o 13º e 15º mês, ainda se sentem inseguros de realizar essas atividades e por isso ainda precisam de auxílio. O equilíbrio da criança nesta fase para realizar as ações, essas que citei anteriormente, ainda é instável e de forma gradativa vai se intensificando. Isso acontece porque os músculos dos membros inferiores ainda não estão completamente estáveis. Nesta fase, dos 13 aos 18 meses, como dito, a criança já está bem desenvolvida nas posições e por isso já consegue trocar de posição com bastante facilidade, focando numa maior funcionalidade possível daquele movimento. Além disso, ela já apresenta dissociação de cintura pélvica e escapular. Quanto aos membros superiores, nessa fase dos 13 aos 18 meses, a criança é estimulada e com isso desenvolve a capacidade de comer sozinha com a colher, sem derrubar tantos alimentos, além de conseguir beber água com o copinho. Nesta fase também, os bebês já conseguem rabiscar o papel. No entanto, elas desenham sem dobrar a mão e girar o pulso ainda. Eles ainda ajudam os pais na hora de se vestir e conseguem tirar algumas peças de roupa sozinha, como as meias, por exemplo. As brincadeiras e os brinquedos são essenciais para o desenvolvimento da criança nessa idade, pois auxiliam inclusive para um melhor desenvolvimento da coordenação motora, tanto a grossa quanto a fina, e também auxilia para um melhor desenvolvimento dos sentidos. Nessa idade é interessante já estimular as crianças com brincadeiras como colocar objetos distantes um do outro para que o bebê precise andar para pegar. Nesse momento, ele irá até o objeto se segurando e se escorando nas coisas, e isso faz com que ele treine o seu desenvolvimento e se divirta ao mesmo tempo. Eles também gostam de brinquedos de encaixar, brinquedos que estimulem os sentidos, sendo brinquedos com luz piscando, sons que possuem formas e texturas diferentes. Esses brinquedos são bem atrativos para essa idade, pois o bebê se interessa tanto visualmente quanto ouvindo, tanto através do toque, entre outros. Ele também gosta de ficar no chão em contato direto com a natureza, engatinhando, andando, explorando, brincar de bola, sendo empurrando ou chutando, a criança adora, brincar na areia, brincar com água, sempre com a supervisão de um adulto junto, tendo todos os cuidados necessários para a situação. Ler para o bebê fazendo sons diferentes também é bom, pois ele começa a interagir bastante nessas horas e se diverte. Aspectos cognitivos, comunicacionais e emocionais da criança de 18 a 24 meses. Desenvolvimento cognitivo. No primeiro ano de vida, há um desenvolvimento conjunto entre o aspecto motor e o cognitivo. As respostas reflexas gradativamente se tornam voluntárias. Pouco a pouco, a criança atinge vários de seus marcos motores, como já visto, e começa a explorar melhor o ambiente. A linguagem tem importante papel na estruturação das informações, na aprendizagem e nas interações sociais. Ela depende muito da maturação e funcionalidade do sistema nervoso central, auditivo e dos órgãos responsáveis pela produção da fala. No segundo ano, o bebê já possui uma maior independência e uma motricidade fina e grossa bem desenvolvidas. A memória já é útil na busca por novos aprendizados. A criança já entende boa parte do que falam para ela e seu vocabulário aumenta, abandonando as protopalavras, aquelas que com um único som representam várias coisas, e já conseguem construir frases com 2 ou 3 palavras. Estima-se que o vocabulário de 18 meses seja de cerca de 10 palavras e aos 24 meses cerca de 50, o que não significa que ela não compreende as palavras que ainda não usa. Com esse vocabulário, no segundo ano, a criança já se torna capaz de narrar histórias pequenas, o pensamento abstrato começa a se desenvolver nessa fase também, com brincadeiras de faz de conta, e a criança começa a apreciar a companhia de outras crianças, apesar de passar mais tempo em brincadeira sozinha. Vem, Dindo! Não chama. Ô, Dindo. Aspectos emocionais. No quesito emocional, esse período é uma longa transição de bebê para criança. É importante que ela tenha liberdade para se desenvolver em sua própria velocidade, pois ela precisa entender que é um ser à parte. Isso é importante de ser salientado, pois é nesse período em que os pais mais ficam ansiosos pela aquisição da marcha independente e a pressão sem o prazer de andar pode atrasar o desenvolvimento. A marcha é uma grande conquista em termos de independência. Nesse momento,
O medo de abandono diminui e a criança já pode explorar melhor o ambiente por si só, ao invés de ter acesso apenas ao que os outros já alcançaram. Esse período também é importante porque o processo de conquistar a capacidade de andar envolve alegrias e frustrações, com as quais o bebê terá de aprender a lidar, o que pode ser pessoais no futuro. Comunicação. Os estímulos à comunicação podem se iniciar desde a gestação. Como essa é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento enquanto humanos, pode ser estimulada das mais diversas formas, como o olhar, a fala, os gestos e até mesmo ilustrações. Mas o principal é ouvir a criança, mesmo que ela ainda não saiba falar. Isso estimula que a criança desenvolva a comunicação. O bebê deve se sentir incluído, seguro e compreendido, em especial quando tenta expressar aflição. Porém, o excesso de estímulos sonoros pode ser irritante ao bebê. Como é que a moto faz? Vamos sair? Dos 18 aos 24 meses, o bebê já tem mais segurança em ficar sentado, senta sozinho e sem apoio. O normal na cidade é que até os 18 meses a maioria dos bebês já estão andando, então já começam a andar sozinhos, porém ainda com algum desequilíbrio, pois ainda tem pé plano ou valgo. A partir dos 18 meses em diante, o equilíbrio melhora e há um melhor desempenho na marcha. O bebê já consegue realizar choque de calcanhar no início do apoio do movimento e já começa a diminuir a cadência e aumentar a velocidade. Consegue também saltar sobre os 2 pés, subir e descer escadas com auxílio de outra pessoa ou se segurando no corrimão. Nessa fase, com uma maior habilidade de equilíbrio, a criança começa a querer correr, mas ainda cai. Nessa fase, o bebê já não gosta mais tanto de engatinhar, prefere andar, mas quando engatinha, agora engatinha com bem mais equilíbrio e sincronia. Também consegue nessa fase se ajoelhar sozinho sem auxílio. Suas mãos agora conseguem se dobrar melhor, e o pulso também, conseguindo traços mais firmes, agora conseguindo fazer algo semelhante a círculos, além de começar a ter uma preferência mais forte por uma das mãos. Além disso, a criança já consegue pegar os objetos com os dedinhos em formato de pinça, ou seja, entre o polegar e o indicador, com mais facilidade e empilham objetos. A partir dos 18 meses, o responsável já pode começar a ensinar a criança a se vestir sozinha. Já pode ir começando a ir dando dicas, orientando, mostrando como se faz. E isso para a criança é importante, porque ela se sente que está ficando mais independente, se sente empoderada. E isso também é muito importante no desenvolvimento dela. A repetição é uma característica importante nessa fase da vida, porque a cada momento os bebês experimentam e descobrem coisas diferentes. Certamente o bebê não vai se importar em realizar brincadeiras repetitivas, e essas brincadeiras influenciam diretamente no desenvolvimento dele. Uma brincadeira bem interessante é ensinar o bebê a chutar a bola, porque nessa idade o bebê já está se equilibrando melhor e caminhando bem. Outra forma interessante é deixar o bebê explorar os brinquedos no parquinho, porque nessa fase a criança já está bem mais curiosa e querendo ver e experimentar tudo, pois recentemente aprendeu a andar, já está mais coordenada e aprendendo a subir nas coisas. No parquinho o bebê já interage com outras crianças, toca em diferentes texturas e brinca de formas diferentes, e estimula também bastante a coordenação motora, ao subir nos brinquedos e brincar neles. A criança gosta de começar a rabiscar com giz de cera, e isso é muito estimulante para ela. Ela gosta de brincar de massinha, pois ela adora ver as cores e tocar nos objetos, e também sentir as texturas diferentes. Mas é necessário sempre a supervisão de um adulto junto, assim como em todas as outras brincadeiras. Nessa fase, a criança ama brincar de esconde-esconde, porque ela já reconhece que pode se movimentar e que pode se esconder atrás das coisas. Mas nessa fase, a criança acredita que se ela esconder só uma parte do corpo, ela já está escondida, porque ainda não tem essa total percepção sobre ela e ela também gosta de brincar de esconder e procurar os objetos. Nessa idade, a criança ama ser chamada para ajudar nas tarefas de casa, nada muito complexo, mas coisa muito simples como pegar um pano e secar alguma coisinha, pois a criança se sente parte do cotidiano da casa e para ela isso é uma brincadeira muito legal. E uma outra coisa que é bem importante é deixar a criança escolher as suas brincadeiras ou até mesmo criar elas, pois isso faz com que a criança se sinta um pouco mais independente e isso também faz muito bem para ela. A maioria das crianças começa a ser capaz de controlar os esfíncteres entre 1 ano e meio a 3 anos, com acidentes ocasionais neste período. Geralmente, um bebê consegue se manter limpo e seco ao redor do final do 2º ano de vida. É preciso que os pais fiquem atentos aos sinais por parte da criança de que ela está preparada emocionalmente para enfrentar o processo. Somente quando lhe fizer sentido é que a criança colaborará de forma decisiva. Caso sinta estar sendo submetida, a criança acabará confrontando os pais e demonstrando raiva. Ainda nessa idade, o conteúdo do corpo está intimamente associado a sentimentos e sensações boas ou más. De qualquer modo, é suficientemente valioso para a criança e ela não pode querer se desfazer deste conteúdo. O certo é que, para conseguir resultados satisfatórios para todos, não convém apressar este processo. É necessário encontrar um momento de maturidade adequado para a criança.